Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para o nosso último devocional de 2022, o nosso último encontro com a Palavra de Deus em família, para refletirmos mais uma vez sobre a palavra do nosso amado Deus e Pai, do Criador de céus e terra e de tudo o que neles existem, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele para quem não há impossíveis, e aquele que nos ofereceu de graça a salvação, nos ofereceu a reconciliação com Ele mesmo, através de seu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, em primeiro lugar, porque nós fazemos com que Ele entre em nosso coração e passe então a ser o Senhor da nossa vida. E porque Ele é o nosso Senhor, através da fé, porque se não tivermos fé, nunca o faremos Senhor nosso, nós também o temos como Salvador. Então Ele é o nosso Senhor em primeiro lugar. E, por consequência, como fruto da fé, então Ele também é o nosso Salvador. Amados, hoje o nosso tema, o último tema de 2022, chama-se Pedra Angular. A Pedra Angular. E aí a gente pode pensar, o que significa isso, A pedra angular, amados, na arquitetura ou na construção civil, especialmente na antiguidade, era aquela pedra que ficava norteando a quina de um edifício, de uma construção. Então era a pedra principal, ela era colocada ali para ligar num ângulo certo uma construção que seria bem construída, mas no sentido figurado, a gente pode pensar como uma pedra fundamental, um sólido fundamento, ou simplesmente uma base, a base principal de uma construção. Essa era a pedra angular. E eu quero convidar então os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. E o texto está aqui abaixo no descritivo do vídeo, então facilita aí para vocês o acompanhamento na mesma versão que eu estou lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é o apóstolo Pedro, escrevendo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Amados, aqui o apóstolo Pedro está dizendo, portanto, naturalmente porque ele já deu toda uma base no capítulo 1, então depois de tudo que ele explicou, agora diz, então, portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, ou seja, falar mal do outro, Fofocas, picuinhas, tudo isso. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Interessante, o apóstolo Paulo também faz uma comparação da palavra de Deus, do Evangelho, para aqueles que estavam iniciando no conhecimento das Sagradas Escrituras, como um leite, um leite espiritual. Por quê? Porque você começa com as coisas mais básicas, que no caso de uma criança recém-nascida é o leite materno. Na medida em que ela vai crescendo, então ela começa a se alimentar de uma comida mais sólida. E assim, também o apóstolo Pedro estava dizendo, olha, assim como as crianças recém-nascidas
desejem o genuíno leite espiritual. Então, é uma comparação. Para que, através desse leite espiritual, que é o Evangelho da graça de Deus, lhe seja dado, então, o crescimento para a salvação. Da mesma forma que o bebê vai crescendo, tomando o leite, assim também o cristão vai crescendo para a salvação através do Evangelho, da Palavra de Deus. Versículo 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. É óbvio, né, amados? Se nós não entendermos que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Deus é amor, né? Então, a gente não tem, se a gente não tiver essa experiência com o nosso Pai eterno, é claro que a gente não vai nem querer se alimentar do leite, muito mais de comida sólida. Continuando, verso 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então aqui o apóstolo Pedro, ele já começa a falar aqui da pedra que vive. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, né? Porque o mundo rejeitou Jesus Cristo, né? Mas para com Deus, eleita, pedra preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus, ela é muito consistente em afirmar que um sacrifício espiritual aceitável a Deus é um coração contrito, um espírito quebrantado. São sacrifícios de louvores, né? É o sacrifício da obediência, porque a nossa essência carnal quer o pecado. Mas então nós sacrificamos essa essência carnal juntamente com Cristo, para que nosso espírito prevaleça. Então nós sacrificamos a nossa carne com as suas paixões mundanas, e aí então nós deixamos que Cristo reine através de nós. E aqui é interessante, amados, porque o apóstolo Pedro está dizendo para os cristãos, né, dos quais nós também fazemos parte, né, a Igreja de Cristo, chegarmos a Ele, a pedra que vive, Jesus Cristo. E também nós, como pedras que vivemos, pedras que vivem. Por que Pedro está usando isso, né? A gente não pode esquecer, amados, que o que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 16 ao 18, onde Jesus, caminhando ali para Cesareia de Filipe, pergunta para os seus discípulos, né, para os seus apóstolos, quem que as pessoas dizem que é o Filho do Homem é? E aí eles falam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Mas aí Jesus olha para eles e diz assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não me importa o que o mundo diz que eu sou. Me importa é o que vocês dizem que eu sou. Por que Jesus faz essa pergunta, amados? Porque a resposta para essa pergunta determina a nossa vida presente e muito mais a vindoura. É ela que vai determinar o nosso futuro. Se num perdão eterno no reino de Deus, né, na convivência com o Senhor, ou seja, na salvação ou na condenação. Porque o apóstolo João deixou muito claro no capítulo 3 do seu Evangelho. Aqueles que creem em Jesus Cristo
já tem a vida, já tem os seus pecados perdoados. Aqueles que não creem já estão condenados. Então só existe um caminho para se chegar a Deus, ou seja, para ter paz com Deus, para ter o perdão de Deus, para podermos estar de pé diante daquele que é santo, santo e santo. É através de Jesus Cristo, a pedra que vive. E aí o apóstolo Pedro está dizendo, e nós também como pedras. Aí voltando para Mateus capítulo 16, versículo 16 agora, né, quando Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? O apóstolo Pedro toma a frente e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no versículo 17, Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, o de João, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi um ser humano que revelou isso a você, mas meu Pai que estás no céu. E aí no versículo 18, Jesus faz um jogo de palavras. Ele diz assim, e eu te digo, né, você diz que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, eu falei para vocês agora no grego original, no grego em que foi escrito o Evangelho. Né? Em português a gente não consegue ter muito essa noção, essa percepção. Mas Jesus estava dizendo assim, e tu és Petrus. Jesus então estava chamando Pedro, né? Que era Simão, na verdade. Lembre-se o que ele falou no versículo 17, né? Bem-aventurado é Simão, filho de João. Simão Barjonas. Bem-aventurado é Simão. E eu te digo que tu és Petrus. Petrus significa fragmento de pedra. Tu és uma pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E qual é a rocha que Jesus Cristo se refere quando ele diz sobre esta pedra? Pedro, você é um fragmento de pedra, mas sobre essa rocha sólida, né? Esse sólido fundamento, esta pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Amados, Jesus estava se referindo à declaração que Pedro fez no versículo 16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a pedra fundamental do cristianismo. É declarar Jesus como o Filho de Deus. Todo mundo que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então ele tem a base para construir todos os ensinamentos de Deus, toda a base do cristianismo. Então Jesus é a própria rocha e a declaração de que ele é o Filho de Deus é a pedra fundamental dessa rocha. Então, Pedro então está usando agora isso que ele falou lá enquanto Jesus estava com eles, mas agora já assunto aos céus, já à direita do Pai, né? Os apóstolos estão aqui pregando, anunciando as boas novas, o Evangelho da graça de Deus. E graças à bondade de Deus, essas cartas ficaram registradas para que hoje, ainda hoje, nós pudéssemos ter acesso a essas informações. É óbvio que Deus tem protegido a sua palavra, né? Porque se não fosse pelo cuidado de Deus, há muito tempo a Bíblia Sagrada já não existiria mais. Já teria sido destruída, queimada, como tentaram fazer na Idade Média, né? A gente viu lá no século XVI, tentaram destruir as Bíblias, queimaram muitas Bíblias, mas Deus sempre proveu uma proteção a ela, para que essa palavra não deixasse de ser anunciada, conforme Ele mesmo nos pediu, até os confins da terra. E quando isso acontecer, então, é o tempo dele voltar. Porque todos
já terão recebido a oportunidade de conhecer a verdade e espontaneamente, né? Como ele diz aqui no versículo 2, vocês como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. Amados, nós precisamos ter desejo, profundo desejo, vontade de conhecer a Deus, vontade de se relacionar com Deus, vontade de ouvir Deus falar conosco. Isso é o desejo de leite espiritual, para que então a gente possa crescer para a salvação, conforme está aqui no versículo 2. Então Pedro também está dizendo, assim como como Jesus disse, que eu sou uma pedra que vive, né? Vocês também são, versículo 5. Vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus diz que aquele que o ama, obedece, guarda os seus mandamentos. Guardar é obedecer, é praticar, né? E aí Jesus disse, aquele que ama a mim e guarda os mandamentos do meu Pai, também é amado pelo meu Pai. Isso é maravilhoso demais, né, amados? Então, agora que nós já sabemos, né, que Jesus Cristo é a pedra que vive, a pedra angular, e que nós também somos pedras, pedrinhas, que nos unimos a outras pedras, né? Por isso que nós formamos a igreja de Jesus, né? A igreja somos nós, pessoas que creem em Jesus Cristo. E nós vamos nos juntando conforme os dons que o Espírito Santo tem nos dado. Porque Deus não juntou pessoas para o seu corpo, sendo todas com os mesmos dons, talentos e recursos. Mas Ele deu dons diversos, para que cada um encontre o seu lugarzinho, seu lugar de contribuição, de cooperação com Deus nesta obra maravilhosa de reconciliação e salvação do mundo perdido, caminhando para a perdição. Amados, continuando, verso 6, pois isso está na Escritura, abre aspas, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Amados, o apóstolo Pedro, ele está fazendo aqui menção a Salmos, né? Aqui no caso, Salmo 118, versículo 22, e está falando também de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Aqui no verso 8, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Uau, amados, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Aqui é Isaías 8,14. Então veja que Pedro, Paulo, todos eles, até Filipe, quando pregou para aquele eunuco, né, da Etiópia, logo depois de Pentecostes, né, que está lá no livro de Atos, todos eles anunciaram Jesus Cristo a partir das Escrituras, que naquela época era somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, Salmos e os profetas, né? Então, esses eram os livros. E aqui Pedro está usando justamente Salmos e o livro de Isaías para falar sobre isso, né? Então, voltemos aqui, versículo 6, pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião, Sião é Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus não será envergonhado. Por quê? Porque terá os seus pecados perdoados
no dia do julgamento. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Então, Jesus só é precioso para aqueles que creem que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, como o apóstolo Pedro falou, né? Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Salmo 118, 22. Então, veja, Jesus é precioso para nós que cremos, mas para quem não crê, ou seja, os construtores que rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular. E o verso 8 ele completa: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes, aí ele explica, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Vejam, amados, que a fé na pedra angular, que é Cristo, nos leva à obediência. Porque se nós não crermos, nós tropeçaremos na palavra. Porque se a gente não crê, a gente não segue. E aí então somos desobedientes. Aí ele termina dizendo: para o que também foram destinados. Amados, existe uma doutrina da predestinação. A palavra de Deus diz que dele vem tanto o querer quanto o realizar. Lembre-se que Pedro, Mateus capítulo 16, verso 16, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que Jesus responde? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, é Deus quem revela Jesus Cristo no nosso coração. Amados, se você ainda não tem essa revelação no teu coração, é porque Deus ainda não revelou. E se você se contentar com isso, desdenhar disso e falar: bom, também não estou nem aí, isso é uma evidência de que você foi predestinado para a morte e não para a vida. Amados, parece que nós temos um Deus que tem dois pesos e duas medidas, né? Como Deus predestina uns para a salvação e outros para a destruição? Amados, eu não sei responder essa pergunta. E com todo o zelo que eu tenho por Deus, a única coisa que eu posso te responder é o seguinte: Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. A sua bondade é eterna. E por saber que Ele é assim, eu não me preocupo se Deus está sendo ou não justo, porque na minha concepção Ele é justo. Eu só não sei qual é o critério que Ele usou. Se Ele, dentro da sua presciência, já enxergou, como de fato é verdade, toda a nossa vida, e por Ele ter conhecido as nossas escolhas, Ele pode ter então nos predestinado para a vida? Não sei se essa suposição encontra fundamento, mas eu sei que tem algumas pessoas que creem nisso, ou se Ele usa algum outro critério. Porque Deus falou para Moisés, né? Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é o oleiro e nós somos um vaso de barro, né? Se de repente Deus quiser desfazer esse barro e fazer um novo vaso, Ele pode. Deus é o Criador. Todas as coisas são criadas por Ele. E aquele que cria tem poder sobre a coisa criada. Se Leonardo da Vinci tivesse destruído a Mona Lisa, não seria crime. Mas qualquer outra pessoa que faça isso vai ser considerado crime. Por quê? Porque Ele é o Criador. A mesma forma Deus.
Então eu não me preocupo com isso, amados, mas eu sei que isso está escrito, está muito claramente nas Escrituras, né? Então existem os desobedientes que foram destinados à desobediência. Paciência. Mas o que eu peço e oro por cada um de vocês, e oro até para que Deus me dê um coração que seja cada vez mais assim. Eu oro para que todo mundo tenha a revelação que Pedro teve naquele momento. Que reconheça que Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo, que provou ser quem era, através de milagres, prodígios e sinais, que morreu no meu lugar, pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, enviou o seu Espírito para a igreja, para dentro de mim, para me convencer do pecado, da justiça, do juízo, para me ensinar todas as coisas e para me lembrar de tudo quanto Ele, a palavra, o Verbo de Deus, nos falou. Amados, a Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus. Palavra de Deus. E a Palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, continuando aqui, verso 9. E aí, o apóstolo Pedro, nós estamos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Eleita, olha a eleição de novo. Predestinados, eleitos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, esse versículo é chave. Olha só o que nós, que recebemos então no nosso coração aquela revelação, Nós somos geração eleita, sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdotes, nação santa. Nós não somos mais deste mundo, mas somos do reino de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus disse que ninguém arrebata das suas mãos aqueles que Deus deu, através daquela revelação. Agora, qual é o motivo então de nós sermos tudo isso? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas, e aí então tivemos a revelação de Jesus Cristo. E então nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz, proclamando as virtudes dele, ou seja, vivendo as virtudes de Cristo. Ele é o nosso modelo, é nele que nos espelhamos, não nos padrões do mundo, mas segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Verso 10. Antes, vocês nem eram povo, mas nem eram povos de Deus antes de receber a Cristo. Ninguém recebe a Cristo bebê. Bebê não tem discernimento. Bebê não tem pecado. Ninguém recebe a Cristo enquanto bebê. Você recebe a Cristo depois que você então tem discernimento, reconhece os pecados, reconhece a palavra de Deus, se arrepende e tem uma conversão de caminho do mundo agora para Deus. E aí então você se torna filho de Deus, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Continuando aqui. Então, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia,
mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, aonde? Aqui na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros, somos estrangeiros. A terra não é o nosso lar, o nosso reino é o eterno. A nossa Constituição não é a federal do Brasil, mas é a palavra de Deus. Essa é a nossa Constituição celestial. Como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles acusarem vocês de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, no dia da visitação. Lembra no nosso último devocional, nós falávamos de Lucas capítulo 12 ou 19, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 19. Lucas 19, quando Jesus está se aproximando de Jerusalém. Eu acho que é 12 mesmo. Isso. Estou no 13 aqui. Ah, mas agora me fugiu. Me fugiu o texto. É Lucas 19, tá? 19, versículos 41 a 44. Onde Jesus dizia assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Lembram disso? Chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. E aí no final, lá no verso 44, ele diz: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Em algumas traduções, porque você não reconheceu o dia da visitação de Deus. Amados, Deus vem nos visitar. E quando Ele vem nos visitar, é quando Ele revela a sua palavra. É quando a palavra dele é falada para nós. E aí a hora que a gente ouve, Deus está nos visitando através da sua palavra, que é viva. É uma palavra viva, não é uma palavra de qualquer pessoa, não é a palavra de um ser humano. O que eu compartilho com vocês não é a palavra do Rogério Carmona, mas é a palavra do Deus, Criador dos céus e da terra. É a palavra do seu Filho amado. É o próprio Filho, que é a palavra encarnada. Então, amados, é uma palavra poderosa. Lá em Hebreus, no capítulo 1, o autor, que a gente não tem certeza em quem é, alguns dizem que é Paulo, mas a gente não tem ainda essa convicção, vai dizer assim que Jesus, ele sustenta todas as coisas, nos céus e na terra, por sua palavra poderosa, ou pelo poder da sua palavra, em algumas traduções. Amados, Jesus é o firme fundamento. Se a gente olhar lá 1 Coríntios, no capítulo 3, como o tempo agora está curto, amados, eu ia ler do versículo 1 ao 11, mas vocês leiam aí depois, em casa. Eu vou ler só os versículos 9, 10 e 11, porque nós somos cooperadores de Deus, aqui é o apóstolo Paulo falando, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Lancei o fundamento, a pedra angular, a pedra fundamental, como um sábio construtor faz, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, os apóstolos, eles lançaram o fundamento, está aqui.
Só que cada religião vai edificar as suas doutrinas em cima do sábio fundamento. Então o apóstolo Paulo está alertando. Olha, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados, Jesus é o fundamento, é a pedra fundamental, angular. Jesus é a pedra. Atos capítulo 4, versículos de 8 a 12, Pedro e João haviam curado um coxo e aí agora estavam presos. Então, eles foram interrogados e olha o que Pedro diz aqui do versículo 1 aos... vamos ler aqui do 1 ao 4. Diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse... Amados, não sei se aqui é o 4 mesmo, deixa eu ver. É melhor eu olhar do que ficar falando com dúvidas, né? Capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, a partir do versículo 8, tá, amados? Do 8 ao 12. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, vejam que a declaração de Pedro para aqueles judeus, fariseus, escribas, enfim, foi apontar, né? É em nome de Cristo que as coisas são feitas, né? Vocês crucificaram Jesus Cristo, rejeitaram, mas ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Jesus, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, nós, para não errarmos, é só nós seguirmos a palavra de Deus, a instrução de Deus. É só ouvir Pedro, Paulo, Mateus, João, Lucas. É só ouvir o que estes homens falaram a respeito de quem é Jesus Cristo e como nós podemos ser salvos. E que nós possamos então, amados, ter discernimento. Por quê? Porque o sólido fundamento já foi dado. E nós precisamos ver como cada religião edificou sobre aquele fundamento, sobre a pedra angular, Jesus Cristo. É nele que nós temos a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Amados, que vocês tenham aí uma boa passagem de ano, uma boa confraternização em família, com discernimento, e um 2023 muito abençoado na presença de Deus, e que Ele possa, então, revelar Jesus Cristo no coração de vocês. Amados, eu não faço esses devocionais para dar aula de teologia, para que vocês se orgulhem de saberem alguma coisa para poderem discutir em rodas de amigos,
e etc. Não, amados, se esta fosse a minha motivação, miserável homem que eu seria. A minha motivação é que vocês sejam alcançados por Deus, para que Ele revele a palavra que é dele no coração de vocês, para que vocês alcancem a sua misericórdia, a sua graça. Amados, se vocês não se sentem predestinados e eleitos, se humilhem diante do Senhor. Se ajoelhe, feche a porta do quarto, chore diante do Senhor. Diga para Ele o quanto você quer conhecê-lo, o quanto você quer andar na sua presença, porque se você fizer isto é uma evidência de que você, sim, é um eleito de Deus, e Ele irá te ouvir e vai revelar o seu Filho no seu coração e vai transformar a tua vida e vai fazer com que você cresça espiritualmente, se santifique dia após dia, desenvolva a salvação, para que um dia você esteja na presença dele, de pé, sem se envergonhar, usufruindo de tudo que ele já preparou para aqueles que o amam. Amém? Beijo no coração, amo vocês.